Natal. Natal é festa da família, para a família, em família. Mas esse Natal, é claro, está muito diferente. Muitas pessoas ausentes, muitas pessoas se foram, muitas pessoas estão distantes. Como é que a gente administra tudo isso? Como é que a gente administra a distância? Como é que a gente administra a dor da perda? Paulo Pimon, psicólogo, está na ponta do link e conversa com a gente agora sobre esse assunto. Paulo Pimon, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Feliz Natal para você. Feliz Natal, Márcia. Feliz Natal a todos que estão nos ouvindo aí, aqui presentes, e para falar de um tema tão importante, principalmente nessa época do ano, onde a maior parte de nós está acostumado justamente a se encontrar em família, né? A minha família de origem é uma que decidiu não se encontrar nesse Natal. E aí, como é que administra isso? Como é que administra a distância? Como é que administra a saudade? Como é que administra a perda? Muitas famílias perderam entes queridos, parentes, filhos, maridos, mulheres, enfim. Como administrar isso, Paulo Pimon? O luto é sempre uma dificuldade, é sempre também algo presente na nossa vida, né? Não é, quando a gente fala de família, eu gostaria, antes de mais nada, existem vários conceitos de família. A gente muitas vezes se sente família com aquelas pessoas que a gente tem um laço afetivo, mas na sua essência, família é da onde nós viemos, são as nossas raízes, é a nossa origem. E quando a gente olha para nossas origens, nós temos o pai, a mãe, nós temos atrás os nossos avós, os nossos tios avós, e todos aqueles que um dia também já se foram. Então, dentro da nossa família, tem muito mais pessoas que já se foram do que estão presentes. Quando a gente começa a olhar para essa perspectiva, nós começamos também a olhar para a perspectiva da morte como algo presente, algo que faz parte da vida. A morte não é oposição à vida, a morte é algo simplesmente presente. Por exemplo, para nós cristãos, a morte de Jesus, por exemplo, que é o Jesus que a gente comemora isso na Páscoa, né? Aqui a gente o nascimento dele e a morte dele. E vocês veem esses dois lados do nascimento e da morte como dois lados da mesma vida. Ao encarar o luto e a perda, a gente acolhe tudo aquilo que a vida nos apresenta. Aqueles que estão presentes e aqueles que estão ausentes. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: aqueles que morreram, eles estão invisíveis, mas nunca estão ausentes. E quando a gente começa a perceber esse nível quase que assim, não religioso, mas espiritual da vida, nós começamos a perceber como nós somos ricos em fazer parte da família que a gente faz parte, com tudo de bom e tudo de ruim que isso significa. E tudo de importante que tem nessa relação, nesses vínculos familiares, né? Acho que o Natal é um momento tão importante para a gente pensar e refletir sobre isso, né? A importância do vínculo, a importância da Isso. relação, né, Paulo? Os vínculos que acontecem, na abordagem que eu trabalho, amor é igual a vínculo. Então, nós temos o vínculo afetivo, nós temos o vínculo existencial, nós temos um vínculo muito forte com as nossas origens e que permanece mesmo depois que a gente não, mesmo depois que a pessoa não está mais viva, por exemplo, o vínculo permanece, porque nós temos a memória, nós temos aquilo que a gente guarda, a própria vida que nós recebemos, esse vínculo continua mesmo após, por exemplo, a morte de alguém na família. Quando a gente chega ao Natal tão atípico como esse, é hora da gente voltar as nossas atenções para esse amor maior, esse amor que é o vínculo, esse amor que aqui dentro de nós as pessoas estão presentes, mesmo que ausentes, as pessoas estão presentes, mesmo que distantes. E chegou a hora então da gente refletir o que ficou aqui dentro de cada uma dessas pessoas que são parte da minha família, o que fica aqui dentro comigo e o que eu vou levar daqui para frente, como que eu vou honrar aqueles que fazem parte da minha família, como que eu vou honrar
aquilo que eu recebi de cada um. E agora, então, como que eu faço isso? Olhando para o futuro e fazendo o melhor que eu puder com aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi de cada um, eu vou então fazer o melhor que eu puder para contribuir para a sociedade, contribuir para o mundo, me tornar um excelente profissional e ajudar muitas pessoas. E como é que a gente administra problemas em família num dia como o de hoje? Né? Você está falando de olhar para o futuro, você está falando da importância do relacionamento de família. Você já me disse uma vez que nós somos reflexos, né? Se estamos bem, temos que buscar essa razão de ser na nossa família. Se estamos mal, se estamos com dificuldades, também temos que buscar isso na nossa família. Como é que a gente aproveita essa data para começar o ano que vem com o pé direito na relação em família? Sabe, eu gostei muito dessa pergunta porque é um momento onde a gente está distanciado, né? E às vezes as pessoas acham que esse afastamento é sempre algo prejudicial e negativo. Porém, às vezes, para que a gente possa ter uma boa relação com alguém que faz parte da nossa família, mas a gente tem muitas diferenças, isso acontece, não é, Márcia? Sim. A gente tem muitas diferenças com pessoas que são da nossa família, que a gente tem um vínculo. Às vezes, o afastamento é bom, para que a gente possa olhar numa perspectiva mais ampla e não simplesmente afastar essa pessoa da minha vida e do meu coração, mas eu posso me afastar fisicamente, ter um certo distanciamento que me ajuda a olhar para uma perspectiva maior, até ser grato por aquilo. Por exemplo, quantas vezes, Márcia, acontece na nossa vida que alguém diz algo difícil, uma crítica forte a nós, e aquela crítica se torna um impulso para você crescer. Assim acontece na família também. Eu desafio vocês a olharem nesse Natal, principalmente, mais do que nunca, com gratidão aos vínculos familiares que vocês têm. Porque seja aquilo que aconteceu de difícil, sejam as diferenças, seja o amor ou seja o afeto, tudo pode contribuir para o seu crescimento. Se você conseguir olhar com gratidão à sua história, gratidão à história de cada pessoa que esteve mais ou menos presente na sua vida. Assim, o seu coração se enche e os seus olhos se direcionam para um futuro. Então é um bom momento para perdoar, para recomeçar. Exatamente. Eu acho que é esse bom momento onde nós somos desafiados mesmo, a um novo olhar, uma nova perspectiva. Talvez você teve relacionamentos onde você diga, nunca mais. Eu quero desafiar você agora mesmo. Se você teve relacionamentos familiares que você olhou e disse nunca mais, virou a cara, e não fala mais com aquela pessoa, e não se dirige mais a ela, eu gostaria de lançar o desafio para você hoje. Que tal se você, antes de fazer contato com aquela pessoa, colocar na sua frente, como se você pudesse visualizar diante de você essa pessoa e perceber o quanto as dificuldades e as diferenças com ela te fizeram crescer. Que você buscou uma ajuda aqui, buscou uma ajuda ali, foi fazer algo que antes você não fazia, por causa daquela dificuldade, por causa daquele conflito onde você teve. E de repente você lança a mão, esquece esse nunca mais e acolhe no seu coração de volta aquela pessoa que talvez um dia você virou a cara ou virou a cara para você. Eu acredito que isso é um perdão verdadeiro. Olha, gostei do desafio. Você está em casa, está acompanhando, está pensando, encontrou alguém aí na sua história que tem a ver com isso que o Paulo acabou de falar? Quem sabe? Está lançado o desafio. Quem sabe se aproveita essa virada, esse Natal, essa virada de ano para recomeçar e recomeçar diferente. Gostei, Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre tive muita curiosidade com relação à prosperidade. Qual é a relação de prosperidade e família, hein? O que tem a ver uma coisa com a outra? Em primeiro lugar, todos nós, Márcia, recebemos uma riqueza, algo grandioso, que é a própria vida. Nós recebemos a vida do nosso pai e da nossa mãe. Eles receberam dos nossos avós. No momento onde nós conseguimos encher o nosso coração de gratidão ao nosso pai e à nossa mãe, nós já começamos um movimento em direção à prosperidade.
Porque prosperidade e crescimento, geração de riqueza, é justamente, começa a partir do momento onde eu reconheço a grandeza daquilo que eu recebi, a grandeza da vida que eu recebi. E se eu recebo algo grande, então eu tenho também a responsabilidade de fazer algo grandioso com isso. Né? Através da minha profissão, através de ter filhos, bons relacionamentos, contribuir com os meus amigos, contribuir com a sociedade, contribuir com a minha comunidade ao redor. Mas eu faço isso a partir do ponto de partida de que eu recebi algo grandioso dos meus pais. Não importa se eles me deram isso e puderam cuidar de mim, não importa se eles não puderam cuidar de mim, eu recebi algo grandioso que é a vida. A prosperidade, o crescimento que se sustenta e que gera benefícios para você e para a sociedade, parte desse lugar. Primeiro, do reconhecimento da grandiosidade, da riqueza que eu recebi ao receber a vida. Você falou agora há pouco a questão se eles deram, não importa se eles deram, se eles não deram, não importa se eles cuidaram, se eles não cuidaram. Então quer dizer que culpar pai e mãe não é bom negócio. Sempre que eu culpo, sempre que eu critico, sempre que eu julgo meu pai pela mãe por aquilo que eles fizeram de errado comigo, ou aquilo que eles não me deram, eu estou num movimento de negação, eu estou num momento de olhar para a vida de forma escassa. A forma com que eu olho para os meus pais determina a forma com que eu olho para a minha vida e para o meu valor. O meu valor próprio é construído em cima da visão que eu tenho dos meus pais. No momento que eu consigo enxergar que, mais ou menos, presentes ou ausentes, eles me deram tudo aquilo que eles puderam me dar, de acordo com as suas condições naquela época, de acordo com o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, de acordo com a sua saúde também. Né? Porque muitos aqui podem estar nos ouvindo e tiveram o pai e a mãe que sofriam de depressão, sofriam de algum tipo de vício ou adicção e não puderam estar presentes de alguma forma. E na maior parte das vezes, nós, porque a gente tem um coração ferido, um coração de criança ferido, nós julgamos, nós criticamos, nós não compreendemos o que aconteceu. Então, o que a gente faz? A gente afasta do nosso coração os nossos pais. E esse é um movimento que a gente afasta de nós mesmos o próprio valor da vida. E como que eu vou gerar valor se eu não encontro valor naquilo que eu tenho e naquilo que eu recebi? Só a partir desse lugar é que eu consigo contribuir de uma forma maravilhosa para as outras pessoas ao redor. E aí, com certeza, a vida financeira caminha junto com isso. Muito bom, hein, Paulo Pimão? Nossa, ele foi falando, eu fui aqui só prestando atenção. Até esqueci que a gente estava aqui, que a gente tem que continuar esse bate-papo. Fiquei aqui refletindo sobre a minha vida. Muito bom, muito gostoso. Para a gente encaminhar para fechar, balanço que você faz desse ano, tudo que a gente viveu, a surpresa da pandemia, as distâncias, as perdas, e o que você espera daqui para frente? Um balanço de 2020 e uma expectativa para 2021. Com todas as dores, com todas as tragédias, com toda a superação que nós tivemos que encontrar, nesse sentido, 2020 foi um ano excelente. É um ano excelente de aprendizado para toda a humanidade. E a gente cresce a partir daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente apreende da realidade. A realidade é aquilo que nós temos. É o que a gente faz com a realidade que determina o nosso futuro. Não é o nosso passado que determina o nosso futuro. É aquilo que a gente faz com a realidade que se apresenta. Então, use 2020 de uma forma que possa te impulsionar para um 2021, 22, 23 e para o seu futuro. Olhando para aquilo que foi difícil e aonde você superou. Então, você vai ver um grande crescimento que aconteceu.
O que você percebeu no seu consultório? As pessoas passaram bem, foram aprovadas com nota boa ou foram mal esse ano? Qual é a avaliação que você tem do que você percebeu no dia a dia do consultório? No dia a dia do consultório eu percebi que as pessoas estão procurando ajuda. Os meus colegas de trabalho estão com a agenda lotada porque as pessoas procuram ajuda. E, puxa, isso eu fico muito feliz, não só por estar podendo ajudar muitas pessoas através do meu trabalho, mas também porque as pessoas cada vez mais estão conscientes de que é junto, procurando ajuda, procurando auxílio, procurando recursos, que a gente cresce. E isso nunca aconteceu antes, de forma tão forte, né? As pessoas estão procurando os recursos e as ferramentas que precisam para superar suas dificuldades, sabe? É muito fácil, em tempos de bonança, é muito fácil a gente se acomodar e dizer, tá bom, assim a gente vai levando e tal, mas na hora da dificuldade a gente percebe que existem coisas que eu preciso ir buscar para me auxiliar no meu caminho de superação. E isso está acontecendo e eu fico muito feliz. Nesse sentido, eu fico muito feliz que as pessoas estão procurando ajuda. Paulo Pimão, muito obrigada. Que delícia, gente. Vocês curtiram? Não é gostoso a gente poder levar esse bate-papo num dia tão especial como o de hoje? Paulo Pimão, de coração, obrigada. É sempre uma honra, um prazer ter você aqui num dia especial como o de hoje. Então, nem se fala. Obrigada por ter separado esse tempinho aqui pra gente, viu? Obrigado, Márcia. Obrigado a todos da NDTV e a todos que estão assistindo. Um Feliz Natal. Obrigada, Paulo. Super Feliz Natal para você e para sua família. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia.